O filme Demolidor, do ano de 1993, estrelado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes, trazendo também uma Sandra Bullock em começo de carreira, fez muito sucesso e é referente também à grande rivalidade entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, que no mesmo período de tempo estrelou Total Recall ou Vingador do Futuro. Então sempre quando eles faziam um filme semelhante assim, o outro buscava aquela mesma coisa para poder bater de frente. Tempos áureos. Um roteiro simples, começando com John Spartan, um chefe de polícia violento, e Wesley Snipes, que faz um criminoso psicopata, psicótico, que matou várias pessoas só para atrair o capitão da polícia. Eles são condenados por esse crime e são criogenizados, colocados num bloco de gelo, numa espécie de prisão, e só anos depois é que eles despertam. O filme envelheceu bem com seus efeitos especiais de época. Também trata-se de uma grande produção que gastou 77 milhões e arrecadou 159 milhões nos cinemas pelo mundo afora. Eu confesso que nesse filme eu vi no cinema e foi bem bacana. Como entretenimento, ele cumpre bem o seu papel. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Lembrando que essa é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então, logo mais depois da vinheta, nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar as claras e tudo combinado isso aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O filme Demolidor, com Sylvester Stallone no papel principal, foi lançado no ano de 1993, trazendo Wesley Snipes, um artista que estava em ascensão, tinha feito muita coisa boa, como Homens Brancos Não Sabem Enterrar, Passageiro 57, participado do Crime Bad do Michael Jackson. Então ele estava em chamas, estava sendo muito requisitado. Sem falar também que ele é um artista marcial. Ele fez artes marciais no seu particular, então não era à toa que as cenas nos seus filmes de ação ficavam bem legais, bem bacana. Então bora lá então, bora lá então. O filme já começa pegando fogo, né? O Sylvester Stallone sendo requisitado para capturar o Wesley Snipes, que havia sumido com várias pessoas que eles achavam que estavam vivas, mas na verdade ele havia as matado e espalhado os corpos dela no seu esconderijo. Então o Stallone chega lá naquela bravata, eles começam a trocar tiros, se embolam. E aí ele captura ele, acaba o aprisionando, só para depois descobrir que as pessoas estavam ali espalhadas e já sido mortas. Então ele foi acusado desse crime. O que aconteceu? Ele foi acusado, condenado e foi mandado para a primeira prisão criogênica daquele tempo, do ano de 1996, onde tanto ele quanto Wesley Snipes foram congelados e ficaram 32 anos nessa condição. Só que no futuro, um figurão liberta Wesley Snipes, o deixando como seu lacaio para eliminar um líder de uma resistência que vivia no subterrâneo daquele futuro. E Los Angeles se fundiu com São Francisco e ficou San Angeles.
uma mistura de São Francisco, cidade, com Los Angeles. E aquele futuro era utópico, pois havia havido uma pacificação maciça, os policiais não prendiam ninguém, ninguém era preso nessa época. Era uma verdadeira utopia tecnológica. Até o Wesley Snipes despertar e começar a aterrorizar os policiais. E na sua mente foi colocado artes marciais, terrorismo, todo o kit completo que um criminoso sádico e psicótico precisava para usar naquele tempo. Ou seja, as autoridades tentaram deter ele e foi em vão, porque ele não só espancava policiais, ainda como ia eliminando aqueles que ficavam no seu caminho. O que tiveram que fazer? Tiveram que despertar Sylvester Stallone e John Spartan para capturar seu velho inimigo como fez da outra vez. Só que os seus programas, ao contrário do Wesley Snipes, eram de crochê, comunicação verbal e etc. Coisas que não tinham nada a ver com o policial que ele era da época. O filme envelheceu bem e mostra coisas interessantes. Eu até hoje quero saber como é que funcionam as 3 conchas no banheiro, que se tornou uma piada de época, mas até hoje não foi revelado qual a função delas no seu uso no banheiro pessoal. Sandra Bullock também está na trama e logo se torna a parceira do Sylvester Stallone. Eles se envolvem, tem um afar. E tem uma cena interessante deles querendo fazer amor, né? Fazer sexo. Onde ele coloca um capacete, ela coloca um capacete, ambos ficam de frente com o outro e começam a mandar mensagens mentais, tipo telepáticas, um com o outro. Porque naquele tempo não havia sexo com contato físico, nem sequer beijo tinha. Logo, um cara da moda antiga recusou no ato aquela situação. E eles continuaram, então bora lá então. Wesley Snipes se encontra com o cara que o libertou, o tirou da prisão criogênica e queria que ele eliminasse o líder do pessoal que viviam no subsolo. Pessoas que não tinham muito a ver, né? Ou seriam os pobres do futuro, que não tinham acesso a toda aquela tecnologia e utopia que existia na cidade de San Angeles. E ele queria que o líder da resistência fosse eliminado por ele, porque se ele não tivesse líder, eles provavelmente não lutariam por seus direitos, por seu espaço e por sua liberdade pessoal. Aí o que aconteceu? Wesley Snipes já chega tentando matá-lo e não consegue, porque ao mesmo tempo que ele o libertou, ele o programa para que ele não pudesse matar ele. E o filme tem umas cenas engraçadas também, do arranca-rabo que eles se encontram, que eles logo trocam soco e geralmente o Wesley Snipes é bem perigoso, tá com o seu cabelo loiro, um olho de uma cor, o olho de outra cor, que depois gerou moda na comunidade negra com algumas pessoas usando aquele cabelo tingido, mas ali onde tudo começou. O filme está bem, envelheceu bem, tem os efeitos especiais de época. Se você não viu ainda, pode ver. Como entretenimento, ele cumpre bem o seu papel. E é um filme, apesar do índice de violência, é um filme para toda a família, para todo mundo ver. Não é à toa que Sylvester Stallone tem vários blockbusters, vários filmes de muito sucesso na sua carreira. E o Wesley Snipes também não ficou atrás, não. Ele bate de frente com o Sylvester Stallone numa luta assustadora. E ficou legal a química entre os dois, que depois viraram amigos. O filme envelheceu bem. Pode ver que você vai se divertir nesse processo aí. É um roteiro simples, com esse lance futurístico aí, de coisas futurísticas, que nem uma cena quando ele perde o controle do carro, ele acerta o pneu do carro, o carro logo pede, o Wesley Snipes pede para inflar, ele infla e continua sendo usado como se nada tivesse acontecido. Stallone assume o controle do carro e invade a CPD com ele, uma espuma tecnológica envolve todo ele e endurece,
para que ele não seja ferido. É uns lances bacanas que mostra do futuro, mas o ano que se passa esse futuro é 2032. Nós estamos em 2025, então estamos chegando. E muita coisa ainda não mudou tanto assim. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título e o seu filho caçula, Lobo Cinza, e os seus arqui-inimigos, seu clone, Cão Selvagem, e o parasita Sombra das Trevas, é que foram criados para esse novo segmento da literatura. Eu faço uso do meu universo GAMP, criado em parceria com meu amigo de longa data, Emerson Penerari, que inclusive ele é o responsável por essas capas dos meus projetos, e faço uso de quase 60 e poucos personagens que foram feitos a princípio para histórias em quadrinhos ainda inéditos do grande público. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato sólido, físico, e no seu formato digital também, em e-book. No Kindle ele está disponibilizado gratuitamente. É só entrar lá, dar uma lida, me procure nas redes sociais para dizer o que você achou ou não. E tem também o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço ao personagem principal da sua vez. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve, se eles ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato sólido, físico, e no seu formato digital, em e-book. Também está lá no Kindle, disponível gratuitamente. Pode ler lá, me procure nas redes sociais para a gente conversar a respeito do que achou. E é isso. Este ano ainda eu estou correndo contra o tempo para ver se eu consigo lançar o meu terceiro trabalho literário, que é O Andarilho, a respeito do primeiro personagem que eu criei para as histórias em quadrinhos, só que dessa vez eu o coloco num romance, aventura e fantasia. Vamos ver se dá tempo aí eu vou disponibilizando informações a respeito desse meu novo projeto literário. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?